Ué, Oi, tava agora eu tô te virado vendo. a câmera. Me ouvindo bem? Peraí que tá baixinho. Fala aí alguma coisa. Me ouvindo bem agora? Agora sim. Qualquer coisa eu seguro mais pertinho aqui também. Não, acho que agora deu certo. Não tem ruído. Beleza. Talvez algum eco, mas Pra mim, não. Pelo menos por enquanto, não. tá. Deixa eu só preparar aqui o talvez meu carregador. Se der alguma interferência ou problema na internet, porque hoje com a chuva a gente teve bastante problema hoje com a internet. Sim, eu ia dizer. Inconsistência. Se por acaso cair, qualquer coisa eu não conseguir voltar, daí, porque aqui Tá. tá com bastante vento e bastante chuva ainda. Então, qualquer coisa daí a gente continua outro dia se precisar. Mas por enquanto tá tudo Tá. bem. Tá legal. Vamos ver se tem mais o pessoal para entrar. 3 minutos ainda. Vamos esperar mais, de repente, uns 2 minutos. Como é que tá? Tu passou o dia em casa ou saiu nessa Sim. chuva? Não, hoje foi atendimento online, por isso que eu vi que a internet estava diferente, hoje estava bem ruinzinha. Sim. Quem não precisou sair hoje ficou em casa, né? Porque, Tava bem difícil. bom, hoje eu vim de substituta, então. Acho que vou fazer um breve resumo. De repente, tu já vai te apresentar de novo, né? Mas eu, como membro também da Pet Vitae, né? Explicar que a Cláudia é quem faz a parte de terapias energéticas, além da parte clínica, né? Mas acho que principalmente as terapias energéticas na Pet Vitae. E a gente já falou aqui nas lives sobre a constelação familiar, sobre a apometria, Theta Healing e agora a gente vai falar sobre Access. Access Consciousness, né? É um nome meio complicado. Até acho que seria legal também falar sobre como tu descobriu ou como essa terapia iniciou, né? Pra gente entender um pouco mais. Bom, então, sou a Cláudia, médica veterinária, e sou também terapeuta integrativa. E uma das técnicas que eu trabalho é dentro do Access. Na verdade, o Access Consciousness são várias técnicas, são várias ferramentas terapêuticas de acesso à consciência, que é isso que significa. A mais conhecida delas são as barras de Access. Então hoje eu vou falar um pouco sobre as barras de Access por ser a mais conhecida e vou falar também um pouco sobre os processos corporais de Access, que são os que a gente mais usa nos animais. Então eu vou explicar um pouco, vou começar pelas barras, talvez tenha gente aí assistindo que já conheça um pouco, então eu vou começar por aí.
As barras de Axis é uma terapia que é usada para desbloqueio energético. A gente tem. As barras de Axis trabalham na cabeça. A gente tem na cabeça vários caminhos por onde passa a energia. É mais ou menos, eu gosto de explicar assim, que é mais ou menos como na acupuntura. Na acupuntura, a gente tem vários caminhos energéticos ao longo do corpo, da cabeça, os meridianos por onde passa a energia e que a gente usa as agulhas então para mexer nessa energia que está passando ali, ou para desbloquear, ou para movimentar, ou para trocar de lugar, enfim. De um jeito mais ou menos parecido, a gente tem caminhos energéticos na nossa cabeça. Cada barra dessa, deixa eu mostrar aqui um desenho que eu trouxe. Me diz aí se tá dando para enxergar, tá? Aqui, Sim, sim. então, a gente tem várias barras que vão atravessando a cabeça da gente em vários pontos diferentes, tá? Sim. Então, o que que significa? Vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer que eu tenho uma barra que atravessa a minha cabeça por aqui. Então, ela tá atravessando aqui de fora a fora. E essa barra é responsável, cada barra dessas que a gente tem é responsável por um assunto, vamos dizer assim. Então eu vou pegar um aqui, normalmente a gente fala sobre saúde, mas eu vou pegar um que eu acho que fica mais visível. Vamos dizer que essa barra que eu tenho aqui é a barra responsável pelo dinheiro. Então Uhum. toda a energia gerada em mim a respeito de dinheiro vai passar por dentro dessa barra aqui. As informações que eu tenho, traumas que eu tenho, medos que eu tenho, todos os bloqueios, memórias. Ai, uma vez eu precisei de dinheiro para comprar um remédio e eu não tinha, achei que eu ia morrer. Fica aqui. Minha família já passou muito aperto com dinheiro, eu tenho medo de acabar seguindo o mesmo caminho. Fica aqui. Então, todos os pontos de vista, as crenças, tudo a respeito de dinheiro vai passar por essa barra que é a responsável pelo dinheiro. E essas barras energéticas, elas são. Imagina um cano de água, tá? Eu tenho o cano, então a água vai passar por dentro desse cano. Só que aí, com o tempo, junto com essa água, passa uma sujeirinha, passa outra sujeirinha, aí uma fica acumulada, daí outra fica acumulada, daqui a pouco começa a não passar tanta água nesse cano, porque ele está ficando entupido, até que pode ele bloquear completamente. É a mesma coisa que funciona com essas barras. Então elas foram feitas para que a energia passe ali. Só que todos esses bloqueios que eu vou gerando, as memórias, é como se fosse essa sujeirinha que vai acumulando ali e começa a interromper o fluxo de energia. E quando a gente faz a técnica das barras de Axis, o que que acontece? Eu vou pegar essa barra, então, que é, por exemplo, do dinheiro, eu vou tocar ela de um ponto até o outro, onde ela começa e onde ela termina. E através desse toque eletromagnético da mão, com um comando, é como se eu estivesse pegando aquele cano de água que está entupido e eu estivesse botando um jato de água muito forte ali dentro para empurrar aquela sujeira para fora e assim desobstruir ele. É o que a gente faz aqui. Então a gente tem 32 barras na cabeça, cada uma responsável por um assunto. Então tem essa do dinheiro, que eu dei o exemplo, tem de saúde, de tristeza, sobre envelhecimento, cura, corpo, cada uma com um assunto diferente. E numa sessão de barras de Axis, então a gente vai trabalhar todas elas ao longo da cabeça, cada uma na sua localização. Então a gente é como se fosse uma faxina para desobstruir todas essas barras para que a energia possa voltar a fluir ali. Quando eu tiro esses obstáculos, esses bloqueios e a energia volta a fluir, para de ficar tão difícil. Então, por exemplo, dinheiro, nossa, tava passando um aperto, trabalho, nunca tenho dinheiro, sempre gasto, tô com dívida e tal.
Todos esses bloqueios é como se ficasse mais fácil e os problemas começam a se dissolver. Então, a técnica das barras de Access é para isso que serve. Ela vai tirar os bloqueios sobre todos esses assuntos que trabalham. Já os Sim. processos corporais funcionam mais ou menos da mesma forma, só que aí são outros pontos ao longo do corpo. Então, Hum. também a gente toca nesses pontos ao longo do corpo para trabalhar questões. É Os isso que eu ia te processos. perguntar, que tu começou a falar da cabeça, Uhum, né? Que são 32 pontos na cabeça do uhum, humano, né? Do isso. cachorro é igual? Não. O Axis diz que as barras, fazer a técnica das barras em animais não funciona. Então, eles não Hum, trabalham com isso. Eu já apliquei, eu já fiz para questões de comportamento, tá. que deu resultado, né? Mas a informação oficial do Mas Access também não Consciousness, existe uma literatura, alguma coisa que não, fale sobre. não. Uhum. Aí a gente fez assim, experimentalmente, e eu vi resultados, os E é donos com o também viram. toque. É com o toque. Diferente das outras técnicas que a gente falou até agora, né? Que a gente falou da constelação, a apometria, o Theta Healing, todas podem ser feitas à distância. Uhum. O Access, não, ele trabalha, essa parte que eu tô falando hoje, né? Trabalha com o toque eletromagnético, então tem que ser físico. Até Uhum. existem algumas ferramentas de Access que podem ser feitas à distância, mas daí são algumas mais avançadas, não são tão conhecidas. Dessas que são as de entrada aqui, que eu tô falando hoje, são físicas. Né? Entendi. E aí, dos corporais, então também trabalha com toques ao longo do corpo. E são pontos do corpo também onde se depositam energias que vão trazer doenças, problemas, bloqueios, e a gente desfaz tudo isso com essas técnicas. Por exemplo desses processos corporais. Tem processo corporal para visão. Eu posso usar em cães, gatos com catarata, por exemplo. Uhum. Alergias respiratórias, alimentar, de pele, para traumas, osso, fratura, para câncer, para dores, para artroses, processos degenerativos, para casos de endócrinos que trabalham com toda a parte hormonal. Tem processo para a parte linfática também. Dá para fazer drenagem linfática, energética. Tem Uhum. também uma outra técnica que esse também se faz mais em pessoas, mas pode ser feito em animais, porque ele também é um corporal, que é o facelift. É como se fosse uma plástica energética, só que não trabalha a parte estética só. Mas o que que acontece? Se eu tenho uma ruga, é porque tem energia depositada naquele músculo que fez com que acontecesse essa ruga. Quando eu trabalho aquela energia, a ruga vai amenizar. Mas o que eu estou trabalhando é aquela energia que me fez envelhecer. Então, esse pode ser usado para paralisia facial, né? Para quem tem sequelas de AVC, por exemplo. Os processos Sim. corporais ainda tem também para alopecia, para calvície, para danos em nervos, então que a gente pode usar aí para sequela de sinomose, por exemplo, de AVC também. Então, dos processos corporais, tem 60 e poucos, 64, 65 processos corporais. E as barras de Axis, que são esses 32 pontos aí na cabeça, todos para trabalhar esses bloqueios aí. E então são diferentes técnicas, ou tu faz barras ou os processos corporais. Pode ser associado também, dependendo da situação, a gente associa mais de um ou intercala. Em cada sessão a gente faz um diferente. Então, por exemplo, nos processos corporais tem alguns que são assim mais definidos. Por exemplo, se eu estou tratando uma fratura que eu quero que cicatrize mais rápido, eu tenho um processo específico para isso.
Mas se eu tenho um câncer, por exemplo, que eu quero tratar, um tumor que não dá para operar, eu posso combinar vários. Eu vou pegar por vários ângulos, eu vou pegar aquele problema. Uhum. Então Então tu pode ser tem que combinado. estudar onde ficam esses pontos. Isso aí. Assim Entendi. como, vou mostrar de novo, porque eu vi que entrou mais É, gente. mostra, pode mostrar. Assim como eu tenho esses pontos, né? São 32. Então a gente estuda a localização de todos eles. Para trabalhar com essas Uhum. barras, a gente também tem todos aí ao longo do corpo. Uhum. A Joaquina perguntou se tem a gravação. Não entendi a gravação. Pode refazer a pergunta? Explique. Explique. Mas a Cláudia explicou que é. Ah, e como é que é o toque? Tu vai tocar e vai sentir o momento, quando que tu vai retirar a mão? Ou, como é que Sim, funciona isso? existe a técnica, que é se a pessoa que não entende nada, nunca fez nenhum curso disso, não sabe de nada, tá chegando assim totalmente zerada e vai fazer um curso de barras de Access, por exemplo, ela vai ter a técnica ali que vai ser ensinada. Então, ela vai aprender que ela vai tocar aqui, ela vai ficar de 2 a 3 minutos, depois ela vai tocar outro ponto, vai ficar de 2 a 3 minutos, depois vai tocar outro ponto e ela vai fazer toda a técnica. Conforme essa pessoa vai pegando prática, ou se a pessoa já tem prática de outras terapias, a gente consegue sentir na mão. Então, quando eu Uhum. encosto e eu dou o comando, tem pessoas que sentem como se o dedo estivesse formigando, ou sentem como se tivesse um motorzinho ali. Então, tu sente quando ele começa e tu sente quando ele para. Então, por exemplo, botei, encostei, senti que em 1 minuto parou. Eu posso parar, não preciso esperar 3. Já Uhum. encostei em outro ponto, passou os 3 minutos, mas eu sinto que ainda está correndo ali. Eu vou deixando até parar. Então, de início, para quem não consegue sentir ainda, segue a técnica. E se a pessoa já consegue perceber isso, aí ela segue a energia. Ah, então, além do toque, tem o comando. Sim, sim, a gente toca no ponto e dá o comando para aquela barra correr. Por isso que se Entendi. fala em correr as barras, porque é uma barra que está bloqueada, a energia está estagnada ali e a gente bota essa energia para correr. Entendi. Ó, a Joaquina refez a questão. Acontece alguma agravação dos sintomas com a técnica? A princípio, não, tá? Existem alguns relatos de durante a sessão a pessoa ou o animal poder sentir alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma dor no meu ombro e eu tô tratando isso. Pode ser que durante a sessão eu sinta incomodar ali e até doer um pouco mais, mas depois passa. Ou também já tem relatos de pessoas que têm epilepsia, por exemplo, e durante a sessão tem uma crise, mas passa, porque é aquele momento em que a gente acessa aquela questão, aquela energia que faz aquele sintoma existir. Então, Sim. às vezes, aquele sintoma se manifesta para ir embora. Vem e acaba. Os cães e gatos, pela tua experiência, deixam fazer esse toque, ou, Uhum. ou muitas, não sei se teria como fazer como o reiki também é distância, assim, perto, mas não tocando, entendeu? Não, essas aqui são por toque eletromagnético, então eu tenho que encostar mesmo. Então a única restrição que tem é exatamente essa, do animal permitir. Se é um animal agressivo que eu não consigo chegar perto para fazer, não dá, então eu tenho que usar outra técnica. Muitas vezes a gente usa outra técnica, como o Theta Healing, por exemplo, para dar comandos para que ele permita que eu chegue perto para fazer essa. Dá para fazer isso. Mas o Access é com o toque eletromagnético mesmo. Minha experiência como eu faço, sempre antes de atender qualquer paciente, seja animal ou não, eu se eu vou atender, por exemplo, vou na casa de alguém para fazer algum processo corporal num gato. Eu chego lá, converso com a pessoa, enquanto isso ele tá ali me arrodeando, vendo qual é, e eu me sento, muitas vezes eu sento no chão e eu fico ali.
eu tô em outro nível, eu já tô perguntando para ele, olha só, eu vim para fazer isso, isso e aquilo. Tu permite? Tu quer? E eu fico ali. Ele Uhum. vem, ele vem e se deita em mim. Então eu só boto a mão nos pontos e fico fazendo. E a hora que deu, que acabou, eu não preciso tirar a mão, ele levanta e sai. Então quando o animal aceita, é assim. Se ele disser não, não quero, não tô afim, ou não é isso aí que eu quero outra coisa. Ele vem, mas ele vai me dar acesso a outra parte do corpo que não é aquela que eu tinha em mente de fazer. Pode acontecer também. E se ele não quer, não quer, ninguém vai fazer a força. Nada, nem a distância. Mas normalmente Sim. eles aceitam sim. Nunca me aconteceu de pegar um que não quisesse fazer. O que já me aconteceu é que colegas que trabalham com o Axis e têm cachorro ou gato tentaram fazer no seu próprio animal e eles não deixaram. Mas porque eles não queriam que fosse o dono fazendo, eles queriam de outra pessoa. Então, quando eu fiz, eles aceitaram, mas do próprio dono, não. Isso às vezes acontece, porque muitas vezes tem alguma coisa em comum ali que está sendo trabalhada e que não deve ser feito pelo próprio dono, né? Tá, a Joaquina perguntou isso, a técnica se tem como fazer à distância, né? Eu já tinha respondido, a princípio não tem, né? Essas aqui não. É Essas só precisam com do toque toque mesmo. mesmo. Então tem que ser físico. Isso. E tu comentou então uma experiência de comportamento com cães. Isso? Sim, sim, já usei as barras de Axis para um cachorro que tinha muito medo de tempestade, né, para aliviar, porque ele praticamente infartava, assim, com um temporal, com um dia como hoje, por exemplo, ele corria risco até de morrer de tanto pavor que ele tinha. Então, nesse, como não era caso de agressividade, sim, eu fiz e melhorou. Não fiz outras técnicas, foi só essa, então teve essa melhora. Então, a princípio a gente faz, não vai ter nenhum prejuízo, não vai prejudicar em nada e a gente vê resultados. E porque a gente já falou de constelação, Theta Healing, apometria e agora de Axis, né? A procura das pessoas pelas técnicas, assim, de uma maneira geral, como é que funciona, assim? É mais, qual a mais conhecida ou qual a mais procurada? Dentro do Axis, a mais conhecida são as barras de Axis. É a que todo mundo ouviu falar, né? Na verdade, a maioria das pessoas nem ouviu falar em Access Consciousness. Ouve falar em barras de Axis, né? Mas as Sim. barras de Axis, então, são só uma das técnicas dentro do Axis, que tem aí mais de 100 técnicas diferentes. Sim, mas aí a pessoa provavelmente já teve conhecimento para si próprio para procurar para os cães, ou como é que Às vezes a funciona? pessoa já ouviu falar de alguém que fez, de algum amigo, ou já viu alguma coisa na internet, não sabe o que que é nem como que funciona, mas alguma coisa chama a pessoa, então ela vem procurar. Muitas vezes são os próprios terapeutas que já trabalham com Access, mas que não têm experiência com animais, ou que é no seu próprio animal, então eles não conseguem fazer porque o animal não deixa. Então, os meus primeiros casos foram dos próprios terapeutas que vieram me procurar. E daí em diante foi espalhando, então, de pessoas que ouviram falar, que nunca fizeram, ou que já fizeram em si e agora até querem experimentar no animal também. É que na minha São. pergunta eu comparei as técnicas energéticas que tu entra no campo com o Axis, né? Mas Uhum. a gente está vendo aqui que tem uma diferença, Sim, principalmente porque o Axis é com toque sim, sim. e provavelmente para ti seja mais fácil no momento em que o tutor, enfim, entra em contato, tu conseguir combinar com ele qual técnica seria melhor para o caso do animal, né? Não, Sim. não necessariamente a pessoa vira, eu quero fazer axis e daí de Sim, repente não é, sim, sim, né? exatamente. Não, às vezes acontece de alguém vir querendo uma técnica específica ou porque é a única que ela conhece. Então, por exemplo, a pessoa Sim, tem uma amiga que fez barras de axis e gostou muito e aí ela quer fazer essa.
mas ela nem sabe que existem as outras, né? Ou Sim. alguém que já fez uma constelação, então vem procurando a constelação. Mas eu sempre faço, independente do que for, eu sempre faço uma leitura primeiro do paciente, para ter uma Uhum. noção ali de qual é o problema. E aí eu indico para a pessoa. Então, olha, no teu caso, seria mais indicado tu fazer um Theta Healing. Se tu quiser mesmo assim Sim, tratar com Axis, a gente pode. Mas tá. aqui acredito que o Theta Healing ajudaria mais. Então, normalmente a pessoa aceita a sugestão. Nunca aconteceu de alguém, não, eu quero fazer essa aqui, só essa aqui, não, não quero Sim. nenhuma outra. Então, eu sempre faço a leitura e aí eu direciono para qual técnica ir e se vai ser combinada, se vai ser uma sessão, se vão ser mais, porque nessa leitura eu consigo ter uma noção melhor para já dar uma previsão para a pessoa se vai ser um tratamento mais curto ou mais prolongado, se o paciente está aceitando ou se ele não está aceitando, não adianta nem a gente tentar. Então ali eu Pois já é. consigo dar uma noção para a pessoa. É porque quando tu fez a primeira sessão, né, de Axis e o dono já viu melhora, daria para dar uma continuidade ainda e dar mais uma melhorada? Como é que funciona na questão das sessões também? Sim, sim. A gente pode fazer um tratamento todo com o Axis, assim como todo com o Theta Healing ou todo com a apometria, ou a gente pode falar, fiz a leitura. Para isso aqui eu acredito que seja melhor a gente fazer o Axis. Fazemos. Aí a pessoa volta um tempo depois, eu vou fazer outra leitura. Eu dizer, só que agora já não é mais o mesmo problema, é outro problema. Para isso aqui fica melhor a gente fazer uma constelação agora. Então eu sempre em cada sessão eu sempre faço a leitura e direciono para que lado que a gente vai. Então, às Certo. vezes a gente mantém sempre com a mesma técnica, às vezes a gente intercala. Tá, legal. Eu vi uma pergunta aqui, mas acho que não tinha muito. Deixa eu ver. Sobre a gravação dos sintomas, já falou. Opa. É uma pergunta que não tem a ver com Axis. Não sei se depois tu quer entrar em contato com a pessoa para falar. Ai, eu não vi porque eu tava falando, daí eu não consigo prestar atenção no que. Queria saber sobre Cotasal B12 para fazer o cio das cadelas. Aí a gente pode ver depois Tá. para ver melhor do que se trata. Alguém tem uma pergunta sobre Axis? A Cláudia, ela iniciou e algumas pessoas ainda não estavam, mas ela pode fazer um resumo de repente, se alguém tiver Uhum. uma questão. Senão a gente mantém a live gravada depois e encaminha para quem tiver as dúvidas. É, até porque hoje, como tem muita gente com problema com a internet, talvez não tenham nem conseguido entrar, né? É, Mas aí mas fica pode para depois. fazer um resumão aí, a gente. Então, o Access Consciousness abrange várias técnicas. A mais conhecida delas, então, são as barras de Access. E as barras de Access são uma técnica para tratar todas as energias que passam através das barras que a gente tem dentro da cabeça. Cada barra dessas corresponde a um assunto, como dinheiro, saúde, corpo, cura, consciência, tristeza, felicidade. E todos os bloqueios, os traumas, as memórias vão ficando dentro, se depositando dentro dessas barras e acabam atrapalhando o fluxo de energia. E a técnica das barras, então, é para desobstruir essas barras para que a energia possa voltar a fluir. Outra diferença que eu não falei antes também entre o Axis e as outras técnicas que a gente tinha falado até então, tanto a constelação quanto a apometria, o Theta Healing, a gente entra no campo do paciente, a gente vê qual é a questão, é uma questão pontual, específica, e a gente trata isso. No Axis é como se fosse uma faxina. Eu entro ali
e eu limpo tudo. Eu não sei o que é que eu tô limpando, simplesmente eu tô limpando. Essa é outra diferença importante. As Hum. outras técnicas podem ser feitas à distância. O Access, essas técnicas que eu estou falando hoje, precisam ser feitas presencial, porque a gente usa o toque eletromagnético nos pontos específicos onde a gente vai mexer. E além das barras de Access, também tem os processos corporais, que são pontos ao longo do corpo, para tratar, então, várias questões. A gente pode trabalhar questões de visão, de audição, de alergias, de dor, de câncer, de ossos, de fraturas, de cicatrizes, de nervos. Tem mais de 60 processos corporais, então, para tratar todas essas questões. E as barras, então, né, que são os pontos na cabeça, são 32 barras que a gente trabalha em cada sessão. Acho que era esse o resumo. Então tá, acho que o pessoal aqui que compareceu não deixou muitas dúvidas, mas acho que se tiver posteriormente o pessoal que não conseguiu entrar, a gente encaminha. E qualquer Sim, outra dúvida fora disso, a gente te manda. sim. Uhum. A gente Tá? Te responde agradeço por depois. hoje Imagine, eu e que vamos nos agradeço. falando. Então tá, até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau, Outra. pessoal. Obrigada por Tchau. terem comparecido. Até mais.